Olá, meus queridos alunos do Instituto Educacional Santa Cecília. Bom, como eu já disse na aula de História, todos os anos o Instituto Educacional Santa Cecília vivencia a Semana da Independência. E claro que eu, como professor de História e de Religião, no caso paralelo à Ética e Cidadania, dentro da disciplina de História, eu trabalho a temática proposta pela Semana de Independência sob um viés. E dentro da disciplina de Religião / Ética e Cidadania, eu trabalho sobre outro viés. Portanto, seguindo a proposta da escola, com relação à temática da Semana da Independência, eu hoje, dentro da disciplina de Ética e Cidadania, trago uma reflexão sobre o conceito de cidadania. Nada mais justo do que, dentro dessa semana, trabalhar o conceito de cidadania. Ora, professor, eu tenho o conceito de cidadania. Que bom que você tem um conceito de cidadania. Então, a partir do que você já entende sobre o conceito de cidadania, nós aumentaremos a nossa reflexão sobre a temática inclusa dentro da sensação, dentro do pertencimento do que é a nação brasileira a partir da sua independência. Um breve histórico sobre o conceito de cidadania. Para entendermos o significado da palavra cidadania, é necessário que saibamos que se encontra historicamente relacionado ao conceito de democracia e às cidades-estados na Grécia Antiga. Certo, professor? Como assim? Um breve histórico. Para entendermos o significado da palavra cidadania, é necessário que saibamos que este se encontra historicamente relacionado ao conceito de democracia e às cidades-estados, polis, na Grécia Antiga. As polis gregas, por suas características de formação, necessitavam de um novo tipo de gestão. Tal premissa foi tomada pela elite local, que se estabeleceu que todos os habitantes das polis deveriam atuar na tomada de decisões que envolvessem o bem-estar na cidade. Na Roma Antiga, os habitantes da cidade receberam a denominação de cidadão, e a prática da discussão do bem-estar da sociedade, da cidade, dá-se cidadania. Vamos lá. Eu não posso falar sobre o conceito de cidadania antes que eu possa traçar um paralelo com as cidades-estados gregas, as chamadas polis. Aí você diz, certo, professor, as polis gregas têm a ver o que com cidadão? Aí eu digo, simples. Simples. Porque as cidades-estados gregas eram autônomas e, portanto, todos aqueles
aquelas pessoas que eram considerados da elite, eram chamados de político. Portanto, o político era aquele cidadão das polis que discutiam os assuntos da cidade-estado. Portanto, a origem da palavra político está relacionado a polis. Quando nós trazemos para o latim, os habitantes das cidades são chamados cidadãos. E o exercício de discussão, o exercício de atuação das pessoas nas cidades vai ser chamado de cidadania. Portanto, cidadãos e cidadania tem muito a ver com Grécia Antiga. Daí a necessidade que nós entendamos que ambos têm a ver com a outra. Portanto, quem é o cidadão, professor? Todos aqueles que moram nas cidades. Ora, se na cidade todo mundo mora junto, então todo mundo tem responsabilidade com o meio em que se vive. É isso, professor? É isso. Porque se você deixar o lixo fora e vir um animal e espalhar, por exemplo, o lixo vai para a porta de quem? Então, o cidadão, a cidadania tem que ser comum a todos. Certo, professor? Mas por que o senhor está falando isso? Porque a cidadania brasileira nasce a partir da Declaração de Independência. Porque até então todo mundo era ligado a Portugal. Portanto, o cidadão brasileiro é você que está me assistindo e tem tudo a ver com essa nação, o qual nós nos encontramos hoje na atualidade. Portanto, fazer de conta que isso aqui não é responsabilidade sua é no mínimo infantilidade. Nós temos que corrigir a nossa postura com relação ao bem-estar comum. Ok? Então, essa é a nossa concepção para a abertura das nossas discussões sobre cidadania. O que é cidadania? É o exercício de direitos e deveres relacionados à condição do cidadão. Portanto, a cidadania não é uma situação dada, é construída diariamente por indivíduos inseridos em uma realidade social e histórica. Portanto, quando as insurreições, o qual eu falei lá na discussão de história do povo brasileiro, é claro que a elite daquele momento tem a participação de gerenciamento. Quando o povo brasileiro busca a independência, busca a construção de uma cidadania brasileira. Ora, professor, então o senhor não disse que o povo participou pouco? Mas participou. Eu não, em momento algum eu disse que o povo foi totalmente excluso. Não. Teria que ter participado mais. Mas o medo das elites, do povo participar das revoluções que culminaram na independência do Brasil era tão grande que eles excluíram uma grande parcela da população. Porque se não fosse assim, pessoal, o povo brasileiro não teria deixado o país ser conduzido como foi conduzido. Então, a construção da nossa cidadania é um exercício diário que nós temos que entender. Nós temos que, de alguma forma,
exercitar. Não tem construção de cidadania de maneira pacífica. A cidadania é construída através de luta, de conquista. E é isso que nós estamos tentando, a partir de então, tentar incitar vocês para que vocês exercitem a prática da cidadania. A Constituição Federal e a cidadania. A nossa Constituição Federal de 1988 é considerado como a Constituição Cidadã. Ou seja, dentro dessa perspectiva, nós temos que entender que essa Constituição vigente de hoje é a que mais beneficiou diante de todas as constituições que já foi elaborada no Brasil, o cidadão brasileiro. Tanto é que ela é conhecida como a Constituição Cidadã. A Constituição Federal de 1988 é conhecida como a Constituição Cidadã. Isso porque ela traz em seu texto uma série de garantias individuais e coletivas que resguardam o cidadão como integrante da sociedade. É importante que você entenda que só chegou ao patamar que se chegou hoje graças à inserção dessa Constituição de 1988. Você disse, por quê, professor? Você tem direitos hoje como cidadão, na individualidade, na coletividade, graças a um histórico de lutas. Porque quanto mais você recebe direito, mais você tira privilégios da elite brasileira. Quanto mais o trabalhador tem direito, menos lucros os donos de empresas têm. É por isso que tem que lutar para que seus direitos permaneçam e até se aumente. Porque quando você tem direito, você tira privilégio de alguém. Isso tem que ficar bem claro, essa questão. Vamos lá. Direitos individuais e coletivos. A Constituição garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso significa todos têm o direito de ser tratados com igualdade, independentemente de gênero, raça, classe social, crença, orientação sexual ou qualquer outra característica diferenciadora. Ou seja, todos nós temos direitos iguais, todos nós somos iguais. Esse é o princípio básico da nossa Constituição. Esse é um dos princípios básicos da nossa Constituição. Então, esses direitos, eles não vêm assim, de maneira aleatória. Esses direitos vêm através de lutas, conquistas, como eu já enfatizei em outro momento. Mais adiante. Então, um slogan bem interessante com relação à cidadania. Olha só. A cidadania ativa é aquele que está atrelado a todos esses itens aí. Veja só, para você ser um cidadão ativo, você tem que estar atrelado a essas questões. Sociedade civil, participação, inclusão, discussão sobre biodiversidade, segurança, confiança, direitos fundamentais, estratégia, competências, reflexão, intervenção, capacitação, emprego. Ou seja, quando nós falamos em cidadania ativa, fundamentalmente nós temos que estar atrelado a essas questões aí, pessoal. Então não adianta você achar que é um cidadão ativo se você não é inteirado com essas questões aí, ok? Professor, mas eu só conheço uns dois, eu só sou engajado em dois. Então vamos, a partir de agora, tentar nos informar para que nós possamos ter propriedade para entender todas essas questões que estão aí na tela de vocês. É claro que quando eu falo sobre essa questão, eu estou falando sobre a relação de ética
e moral. Então, o cidadão ativo está atrelado à questão de ética e moral. O que é ética? A concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a sua prática. Ou seja, não adianta desatrelar a cidadania de ética e moral. Para isso, eu apresento o conceito de Mário Sérgio Cortella, a qual ele diz que a ética é a concepção dos princípios e que a moral é a prática. Só para concluir, fica evidente a importância da necessidade do exercício da cidadania, pois acredita-se que somente através dessa é que seremos capazes de construir um convívio em sociedade, um convívio harmônico em sociedade. Não é possível, longe da cidadania, construir uma sociedade livre de qualquer preconceito. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa conclusão. Eu fico com a reflexão de um pensador grego, a qual diz o seguinte: o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. O que é que Platão está querendo dizer aí? Que quando você não se envolve em assuntos da cidade, em assuntos da política, você vai ser fatalmente governado pelos maus políticos. Portanto, fica aqui o recado para que vocês exercitem o papel da cidadania e entendam que o processo de independência é uma luta cidadã e que a cidadania é essencial para que nós nos tornemos identitários. E quando eu falo identitários, eu estou falando no sentido de construir uma identidade tipicamente brasileira, atrelado a ética, a moral e a cidadania. Ok, pessoal, essa foi minha aula para os meus alunos do Instituto Educacional Santa Cecília. Fica aqui o meu abraço, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.